Enigmas da Medicina. No verão de 2005, Walt Brightigan, então com 48 anos, estava no auge de sua vida. Ele tinha um bom emprego como engenheiro, 3 filhos crescidos e havia recentemente comemorado 26 anos de casamento com a esposa Nancy. Nos apaixonamos quando éramos muito jovens. Conheci o Walt quando estava na 8ª série. Não há dúvida de que tínhamos de ficar juntos. A Nancy é o amor da minha vida. Eu sou apaixonado por ela desde que eu tinha 15 anos e até hoje com a mesma intensidade. Com o passar dos anos, Walt continuou praticamente tão ativo e em forma quanto era quando eles se conheceram. Walt sempre foi muito atlético, nunca ficava parado, gostava de treinar as crianças e raramente faltava ao trabalho. Eu nunca havia sido internado, nunca tinha ficado doente. Mas em fevereiro daquele ano, Walt, que era geralmente indestrutível, acordou certa manhã com o que parecia uma gripe. Era uma sensação de cansaço e eu não conseguia levantar da cama. Pareciam os sintomas de um vírus das vias respiratórias. Minha filha havia tido os mesmos sintomas uma semana antes. Achei que dentro de alguns dias aquilo iria passar. Como não gosto de faltar ao trabalho, eu fui para o escritório. Mas cerca de 2 horas depois de chegar, eu comecei a ter umas pequenas explosões de luz na vista. E eu tive medo de desmaiar. Eu pedi a um dos meus colegas que ligasse para minha esposa imediatamente, para que ela viesse me buscar. Ele teve dificuldade para chegar até o carro. Eu sabia que havia alguma coisa errada e corri para o médico. O médico falou: vamos ver como está a sua pressão. Estava em 7/5 e o normal é 12/8. O médico disse: nossa, está muito baixa. A pressão arterial baixa é um distúrbio no qual a irrigação sanguínea diminuída priva os órgãos de oxigênio e outros nutrientes. Em casos extremos, pode ser fatal. Aquilo para mim era muito estranho. Eu sempre tive a pressão arterial normal. O médico achou que era decorrência de desidratação em função do vírus respiratório que ele havia contraído. O médico me deu uma medicação para subir a pressão. Sem mais nada a fazer, nós voltamos para casa. Quando chegamos, eu o ajudei a subir as escadas e ir para a cama. Ele achava que deitando-se e descansando iria melhorar. Mas cerca de 1 hora depois, Nancy se assustou com um barulho estranho vindo do andar de cima. Subi as escadas correndo e encontrei o Walt desmaiado no chão do banheiro. Comecei a gritar: Walt, acorde! E nesse meio tempo gritei para o meu filho chamar o resgate. Quando não consegui acordá-lo, achei mesmo que tinha morrido. Assim que os paramédicos chegaram, a primeira coisa que fizeram foi verificar o pulso. E eles me disseram: senhora, não estamos achando o pulso. A essa altura pensei que ele fosse morrer ali mesmo. Eu disse aos paramédicos: por favor, não deixem que ele morra, vocês têm de salvá-lo. Segundos depois, para alívio de Nancy, Walt abriu os olhos. Quando recobrei a consciência e vi os paramédicos, eu pensei: estou com alguma coisa grave. Os paramédicos o estabilizaram o suficiente para encontrar um pulso fraco e pressão arterial, e ele foi colocado na ambulância. Quando a ambulância chegou ao hospital, tudo aconteceu muito depressa. Havia médicos e enfermeiros à minha volta. Checaram a pressão arterial e me disseram: o estado dele é extremamente crítico. Como a minha pressão estava muito baixa, procuraram me dar o máximo possível de soro fisiológico intravenoso para que ela subisse. O soro intravenoso transfere água diretamente para a corrente sanguínea, aumentando o volume de líquido e, consequentemente, também a pressão contra as paredes dos vasos. O soro estava ajudando, mas eu não conseguia tirar os olhos do medidor de pressão arterial.
E ela não estava subindo tanto quanto achei que deveria. Sem saber ao certo o que estava causando a pressão baixa, os médicos começaram uma bateria de exames. Mas antes que chegassem os resultados, surgiu um outro sintoma assustador. Passei a sentir dor nas pernas. Ela começou aos poucos e foi ficando cada vez pior. Era como se alguém despejasse gasolina nas minhas pernas e ateasse fogo. Aquilo começou do nada. Nunca vi alguém sentir tanta dor. Colocaram morfina no soro e imediatamente a dor melhorou. Eu comecei a ficar muito preocupado com o meu estado e com a causa de eu estar ali. Os médicos continuavam repetindo: não temos a menor ideia do que está acontecendo com ele. Vamos esperar o resultado dos exames. 2 horas depois, veio o resultado, que foi simplesmente chocante. Ele disse: com a baixa contagem de glóbulos brancos e essa dor na perna, talvez você esteja com fasciite necrosante. Segundo o médico, alguns meses antes, outro paciente havia sido internado com exatamente os mesmos sintomas. A fasciite necrosante é uma infecção de avanço rápido que corrói a pele de dentro para fora e frequentemente resulta em morte. A maioria dos pacientes não sobrevive. Os órgãos param de funcionar. Fiquei aterrorizada. Como eu havia passado de pressão baixa para algo tão crítico e com risco de vida? Fiquei muito perturbado e preocupado se iria sair com vida do hospital. Há apenas 4 horas, a pressão arterial de Walt Bridegan havia caído tanto que os paramédicos mal conseguiam encontrar seu pulso. Agora os médicos estavam com uma preocupação totalmente diferente, mas igualmente urgente. Walt poderia ter contraído a mortífera fasciite necrosante. Pouco antes de levar o Walt para exames, eu disse a ele: quero que me prometa que você vai lutar até o fim, porque não posso viver sem você. Eu prometi a ela que ficaria vivo. Nunca quebrei uma promessa à minha esposa, mas não achei que fosse durar muito tempo. A espera pelo resultado dos exames foi cheia de ansiedade. Mas pouco mais de 1 hora depois, eles receberam a resposta que tanto aguardavam. O médico disse: todos os resultados foram negativos. Não acreditamos que ele tenha fasciite necrosante. Feliz com a notícia, Nancy ficou ao lado de Walt enquanto a equipe médica continuava tentando descobrir o que estava atacando seu corpo. Mas por volta de meio-dia, ela começou a perceber algo muito estranho. Eu perguntei: você foi ao banheiro? Walt disse que não. E eu pensei: ele está tomando todo esse soro e nada está saindo? Então eu falei: Walt, isso não pode ser normal. Comecei a contar as bolsas de soro. E àquela altura, acho que já eram mais de 7 bolsas das grandes. Então comecei a ficar preocupado. Por que eu não estava indo ao banheiro? Nancy imediatamente comunicou sua preocupação à enfermeira encarregada de Walt. Ela disse: a senhora tem toda a razão. Ele não foi ao banheiro. Vamos colocar uma sonda e isso deve ajudar a desinchar. E ele imediatamente foi ao banheiro. Quando a enfermeira contou aos médicos o que havia acontecido, eles ficaram mais perplexos do que nunca. Os médicos não tinham a menor ideia porque eu não estava indo ao banheiro. As perguntas não estavam sendo respondidas. Eu creio que havia uns 12 médicos me examinando, mas nenhum deles sabia por que eu estava lá. Foi então que os médicos disseram: vamos colocá-lo na UTI. Lá, o Dr. Gregory Fino, especialista em tratamento intensivo, foi encarregado do estranho caso de Walt. O mais preocupante na internação do Walt é sua pressão, que estava muito alta. Para isso, o tratamento primário é líquido, líquido, líquido. O problema é que eu não entendi a causa inicial dessa queda de pressão. Durante a noite, a equipe médica continuou administrando o soro, na tentativa de evitar que a pressão de Walt caísse. Eles me disseram: você não pode ficar no hospital, ele está doente demais. E enquanto saía, fui pensando: não posso voltar para casa sem ele, o que é que eu vou fazer?
Mas quando Nancy e a filha Lindsay voltaram no dia seguinte, Walt havia desenvolvido um sintoma grotesco, diferente de tudo que os médicos já tinham visto. O Dr. Fino disse, preciso prepará-la para o que vai ver. Mas eu não estava preparada. Não conseguia acreditar. Quando entrei no quarto, o rosto dele não tinha qualquer traço. Parecia um balão. Eu poderia até dizer que aquele não era o meu marido. Eu também parecia que era ele. Eu mal reconheci o seu rosto. Quando vi a expressão no rosto de Nancy e no rosto de Lindsay, entendi que eu estava com uma aparência grotesca. Implorei a Nancy, você tem de me deixar ver o meu rosto. Então peguei o espelho da bolsa e mostrei a ele. Quando ela ergueu o espelho e me mostrou, foi como ver um quadro. O que vi era talvez o rosto de um demônio ou doente. Era uma pessoa sem rosto. Apesar da minha promessa de que sobreviveria e apesar de amar minha esposa, achei que não poderia manter a promessa. O Walt sofreu um dos mais dramáticos episódios de retenção de líquido que já vi na minha vida. Em 24 horas, seu peso aumentou cerca de 45 quilos. Embora os médicos estivessem perplexos com a transformação, uma coisa era clara. Se eles não fizessem alguma coisa logo, a pele de Walt poderia literalmente arrebentar. O Dr. Fino explicou que se eu não começasse a diminuir de tamanho, a pele não aguentaria. E eles teriam que me cortar para aliviar a pressão. O que temos de fazer chama-se fasciotomia. Esse é apenas um termo médico para descrever uma incisão por trás do joelho até o tornozelo, que é aberta como se abriria um peixe para deixar sair todo o excesso de pressão, de forma que o sangue possa circular. Implorei que ele não me cortasse. Havia uma outra opção. Administrar um diurético para que o organismo de Walt começasse a eliminar o excesso de líquido naturalmente. Para eliminar o excesso de líquido, eles estimulam os rins. O líquido é eliminado na urina. Mas eu temia que, administrando diuréticos, sua pressão arterial fosse cair novamente. Fiquei entre a cruz e a espada, mas acabei decidindo pela medicação diurética. Eu não sabia com certeza se iria sobreviver. A espera foi quase insuportável. Mas passadas algumas horas, a medicação começou a eliminar o excesso de líquido do corpo de Walt sem baixar drasticamente a pressão arterial. O Dr. Fino disse, o inchaço parou, não vamos precisar cortar. E eu pensei, isso é fantástico. E no decorrer dos dias que se seguiram, a pressão arterial de Walt finalmente se estabilizou. Na época, eu achei que ele estivesse com uma virose, um resfriado, por exemplo, que estivesse causando a inflamação dos vasos e o inchaço, resultando na pressão baixa e todos os outros problemas. Mas realmente achei que fosse um distúrbio autolimitado. O Dr. Fino disse, tenho 99,9% de certeza de que isso nunca mais vai acontecer. Abalados, mas aliviados, Walt e Nancy voltaram para casa, ansiosos por deixar o pesadelo para trás. Meu marido de sempre voltou. Demos graças a Deus e tocamos a vida adiante. Nos 2 anos seguintes, fomos uma família plenamente feliz. Nunca mais sequer falamos no assunto. Mas os problemas dos Bridigans estavam longe do fim. Pouco mais de 2 anos depois do ataque que quase o matou, Walt acordou certa manhã, sentindo-se suado e exausto. Eu tinha pegado uma gripe. E não dei muita importância porque a Nancy tinha pegado a mesma gripe. Mas mais tarde naquele mesmo dia, Nancy ouviu um barulho familiar e assustador vindo do banheiro no andar de cima. Corri para o banheiro e ele estava desmaiado no chão. Eu pensei, não, por favor, isso não pode estar acontecendo de novo. Eu disse a ela, Nancy voltou. É a mesma coisa, eu tenho certeza. Você tem que me levar para o hospital agora.
Dessa vez achei que ele não fosse sobreviver. Pensei mesmo que fosse morrer. Nancy Bradigan havia acabado de encontrar o marido, Walt, inconsciente no chão do banheiro. Era uma repetição horrível do episódio ocorrido 2 anos antes, no qual ele quase morreu. Eu pensei que daquela vez não iríamos conseguir e que ele não teria força suficiente. Minha cabeça girava. Como ele poderia ter outro ataque daqueles? Chamei o resgate. Quando os paramédicos chegaram, disseram: ele está com a pressão muito baixa. Eu respondi: eu sei, isso já aconteceu antes. Colocaram soro e o levaram para o pronto-socorro. Havia uma porção de pessoas em volta. Os médicos correndo para me atender. É uma sensação muito ruim. Alarmados com a pressão baixíssima de Walter, os médicos do pronto-socorro mais uma vez administraram soro para que ela subisse. E eu estava começando a inchar. Eu pensei: será que ele vai ficar inchado como da outra vez? Por acaso, o Dr. Fino, especialista que atendeu Walt no episódio anterior, estava de plantão no hospital e soube que ele estava de volta. Eu estava na UTI quando ele chegou e pensei: é um replay de 2 anos atrás. Não pode ser um vírus novamente. Tenho de investigar melhor a causa, porque alguma coisa está acontecendo. E descobri uma síndrome, descrita em 1960. Era o relato de uma doença raríssima que se encaixava perfeitamente. O Dr. Fino entrou com um artigo nas mãos e disse: Walt, acho que sei o que você tem. Disse ao Walt e a Nancy que, com base no inchaço e na recorrência, o diagnóstico que se encaixava melhor era o de síndrome de extravasamento capilar sistêmico. A síndrome de extravasamento capilar sistêmico é um distúrbio extremamente raro, no qual o líquido extravasa pelas paredes dos capilares. Nos indivíduos saudáveis, os capilares transportam sangue e água pelo corpo todo. Mas em pacientes como Walt, surgem de repente buracos nas paredes dos capilares, permitindo que a água extravase e a pressão sanguínea despenque. Os capilares são os menores vasos sanguíneos que transportam sangue e água para que os tecidos recebam nutrientes. Eles são como mangueiras de jardim extremamente pequenas. Os capilares dele tinham pequenos buracos nas paredes por onde ocorriam vazamentos. Eu pensei: ótimo. Depois de tanto tempo, finalmente sei o que tenho. Infelizmente, o Dr. Fino não sabia explicar por que Walt de repente desenvolveu a doença, após tantos anos gozando de boa saúde. A causa da síndrome de extravasamento capilar sistêmico é um mistério. Nós médicos simplesmente não sabemos. E não sei explicar porque ele ficou de 2005 a 2007 sem sintomas. Mas ficou claro que quando Walt desmaiou 2 anos antes, a doença havia acabado de se desenvolver. Ocorre o vazamento de água do aparelho circulatório e a pressão arterial cai. E quando a pressão arterial está muito baixa, o cérebro não recebe sangue e oxigênio suficientes e o paciente desmaia. À medida que continuava vazando dos capilares, a água passou a se acumular nos tecidos circundantes e desencadeou, em última instância, as dores nas pernas que os médicos atribuíram erroneamente à fasciite necrosante. Ele ficou com muito líquido nas pernas, fora dos vasos sanguíneos. Em consequência, os grandes nervos das pernas ficaram comprimidos, bem como os próprios vasos. Por isso, os músculos não estavam recebendo oxigênio suficiente. Ironicamente, quanto mais líquido os médicos administravam para estabilizar a pressão arterial, mais água vazava dos capilares, causando um inchaço grotesco. 90% da água do sistema circulatório vazou para os braços e pernas. Além disso, também administramos soro intravenoso e ele ficou ainda mais inchado. Agora que havia finalmente um diagnóstico, a pergunta era como tratar a doença, antes que ela o matasse. Se o volume de água no sangue baixasse ainda mais, os órgãos iriam parar de funcionar, porque não estariam recebendo oxigênio.
A falência dos órgãos, no caso de Walt, seria muito grave, oferecendo o risco de vida. Ele estava muito perto de não sobreviver. Acho que nunca senti tanto medo em minha vida. Walt Brightigan havia acabado de ser diagnosticado com uma doença gravíssima chamada Síndrome de Extravasamento Capilar Sistêmico. Infelizmente, a doença é tão rara que os médicos não sabiam ao certo como tratá-la. Tínhamos de encontrar uma maneira de parar os vazamentos. Todos os buraquinhos dos capilares tinham de ser fechados de alguma forma. Administramos albumina intravenosa. A albumina é uma proteína que, em alguns casos, pode tirar o líquido dos espaços externos e puxá-lo de volta para os vasos sanguíneos. Eu disse a ele: não posso dizer com certeza que vai funcionar, mas temos que tentar alguma coisa. Pensei no pior. O que eu iria fazer sem ele? Creio que entre 4 e 7 horas depois que começou a administração intravenosa, veio uma sensação revigorante e me senti normal. Funcionou muito bem. Foi um alívio enorme saber que havia algo que iria ajudar. Mas a triste realidade é que a melhora pode ser apenas temporária. Embora o tratamento aparentemente tenha fechado os buracos existentes nos capilares de Walt, novos buracos podem aparecer a qualquer momento e sem aviso. Perguntamos ao Dr. Fino quais seriam os possíveis desencadeadores. Ele disse que não havia uma lista de conhecidos. Infelizmente, Walt terá de ser cuidadosamente monitorado pelo resto da vida e tratado em hospital ao primeiro sinal de uma recorrência forte. Mas apesar do prognóstico difícil, hoje com 50 anos, ele tem sorte de estar vivo. Se a síndrome não fosse diagnosticada corretamente, não tenho dúvida de que ele acabaria morrendo. Embora Walt e Nancy sejam eternamente gratos por tudo que o Dr. Fino fez por eles, ainda se perguntam por que a doença não foi diagnosticada quando surgiu pela primeira vez 2 anos antes. Quando fui internado pela primeira vez, Walt estava com uma virose semelhante a um resfriado, e sua família também. Portanto, segui nessa direção. Na segunda vez não poderia ser um vírus, porque era uma recorrência. Por isso achei melhor ir além e fazer uma investigação mais profunda. Acreditamos que centenas ou talvez milhares de pessoas não sobreviveram ao primeiro episódio. Hoje existem talvez menos de 50 pacientes no mundo todo. A síndrome de extravasamento capilar sistêmico é a doença mais rara que encontrei em cerca de 30 anos de medicina. Hoje, 4 anos depois da primeira crise, Walt aprendeu a administrar a doença. Na síndrome de extravasamento capilar, os vazamentos continuam. No meu caso, geralmente acontece uma vez por semana. Mas sou abençoado porque consigo sentir quando está piorando e vou direto para o pronto-socorro. Eu tenho uma pulseira que diz aos médicos exatamente o que fazer. Ele tem sorte, é um dos pacientes que sobreviveu mais tempo com a doença. Nós temos esperança. Acho que a cada vez a crise é mais fácil. Continuamos juntos. Há pouco tempo comemoramos 30 anos de casamento. Meu plano para o futuro é comemorar 100 anos de casamento com o Walt. Prometi a ela que iria sobreviver. Já se passaram anos e ainda podemos passar muito tempo juntos. Estou vivo. E acho que não preciso de mais nada. Os sintomas de Walt Brightigan eram tão extremos que não podiam ser ignorados.